A sua mente tem a capacidade de fazer o seu corpo a se adaptar. E se isso for verdade, não faz sentido você não utilizar todos esses poderes a seu favor. E essa ideia eu estou tirando do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Esse livro aqui eu trouxe muito conteúdo para a prática da minha vida que acabou dando algumas mudanças que eu gostaria de mudar. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente o hábito que transcende o hábito, que é o hábito do ensaio mental, porque o seu cérebro, ele não consegue distinguir o que é real e do que é falso. Por exemplo, você já deve ter assistido filmes de terror e você ter acreditado muito que aquele medo, aquela cena era real na sua mente, mas na verdade não era real, era tipo algo imaginativo sobre você. E hoje vamos explicar esse conceito na ideia desse livro, do Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Então, conforme eu informei anteriormente, o seu cérebro ele não consegue distinguir o que é real do que é falso. Digamos assim, você imagina muito uma fantasia, um sonho ali futuro, e você não sabe necessariamente se aquilo está acontecendo ou não. Então, assim, a ideia central desse livro, ele tem várias ideias aqui nesse livro, mas uma das ideias é você imaginar mentalmente por 5 minutos uma ação ou um hábito que você precisa fazer. Imagine qualquer coisa que você precisa fazer, desde sentir vontade de ir para academia, desde gravar um vídeo, desde escrever alguma coisa, ou simplesmente fazer um exercício sobre algo, você simplesmente parar ali, colocar no seu celular para despertar, por 5 minutos, você imaginando mentalmente aquela ação. Há pesquisas, inclusive, não sei onde foi essa fonte, depois eu vou dar uma olhada, mas uma pesquisa separaram 2 grupos. Há 2 grupos de pessoas, um grupo que treinava basquete e outro grupo que apenas observava o treino. E o grupo que treinava, eles avaliaram depois de um tempo, depois, se eu não me engano, de 20 dias, o treino de um e o treino de outro para entender o desempenho. O grupo que treinava, ele teve um desempenho, certeza, maior, só que o grupo que ficava mentalmente ensaiando aquilo ali, ele também teve um desempenho também, entendeu? Não estou dizendo necessariamente que tem um desempenho igual à prática, mas digamos assim, você tem mais desempenho pelo fato de você ensaiar. Você consegue, obter mais progresso só pelo fato de você estar ensaiando aquela ação anteriormente. Então, assim, a ideia é que o conhecimento, ele é percussor da experiência. O seu neocórtex é capaz de processar ideias que você ainda não viveu, só pelo fato de você imaginar aquela ideia. As ideias existem como um potencial que você pode adotar em algum momento futuro. À medida que você cogita novos pensamentos, você pode obter novos comportamentos no futuro. Então, quando você se imagina em uma situação, você consegue cogitar um comportamento daquela situação. Se você tem receio de gravar vídeo e você se imagina gravando vídeo, se imagina numa câmera, você pode obter uma vantagem de falar na câmera. Mas é claro que essa ideia ela não tem que ser uma ideia, digamos assim, 100%, algo que você só tem que fazer isso aí, você não tem que fazer mais nada. Não, isso é só vamos supor, o efeito dominó. Para você derrubar as outras peças, você tem que derrubar a primeira peça. Então, digamos que o ensaio mental, ele é algo que antecede todas as suas ações, para que suas ações elas fiquem mais fáceis. Se você pode facilitar, por que não usar isso a seu favor? E é importante entender que você nunca vai ensaiar algo que você nunca viu antes. Não tem como você treinar um soco sem antes ter algum tipo de imagem mental na sua cabeça daquele movimento. Quem aprende a dançar, quem já teve oportunidade de dançar, sabe muito bem sobre isso aí. Você não consegue executar um movimento sem antes ter visto aquele passo sendo feito anteriormente. Então, assim, o ensaio mental ele não cria do nada. Você tem que analisar o que você precisa resolver, que tipo de problema você tem, que tipo de coisa você quer aprender, e você ter uma fonte de referência sobre aquele tipo de problema, alguma fonte de informação. Se você precisa, que nem eu falei, exemplo de vídeo, você precisa entender alguma referência, algum tipo de roteiro de referência para poder gravar o vídeo. Se você quer dançar, você tem que entender algum tipo de referência, algum tipo de passo para aquilo que você quer dançar. Sim, há como criar, sim, há como você desenvolver algo por conta própria, mas para isso é outro papo, que é papo de criatividade, eu vou fazer um vídeo sobre, que é exatamente você entender um passo, entender outra coisa e você juntar e formar uma coisa, digamos assim, nova. Eu lembro bastante na minha época que eu estava começando a ler, começando no YouTube, começando a escrever sobre conteúdo, e eu lembro que eu tinha bastante dificuldade de organizar as ideias
ideias, bastante dificuldade de sentar e me gravar, bastante dificuldade de ter confiança. Eu fui treinando sobre aquilo ali, eu fui pesquisando sobre aquilo ali, eu vi tutoriais, eu fiz cursos, eu treinei, eu criei hábitos, eu me gravava todo dia, e aí fui me adaptando, e aí fui melhorando. E aí fui, refinando aquele detalhe. E é claro, assim como tudo na vida, primeiro vem um conhecimento. Claro que você pode utilizar a prática, é sempre bom você praticar e analisar depois, mas também tem a questão também de você primeiro ter o conhecimento e praticar depois. Também é interessante. As duas formas é interessante. Só que a forma prática você consegue, digamos assim, ter margem para erro. E quando você tem margem para erro, logo você acaba prestando mais atenção no que errou e você consegue corrigir isso. E é claro, antes de eu encerrar esse vídeo, a meditação, ela é a parte, digamos assim, o ensaio mental é você imaginar aquela ação. A meditação já é simplesmente você sentar em um determinado momento e você não imaginar nada. Você simplesmente sentar, respirar e deixar que os pensamentos fluam em você. A meditação é bom, eu sempre... Tem épocas na minha vida até que eu banalizava a meditação. Eu sempre, sempre quando eu tinha o hábito da meditação, ele sempre foi bom para mim, ele sempre foi benéfico para mim. E quando eu paro, eu acho que aquilo não é importante. Mas quem traz para a prática, quem sabe, tem essa prática de meditação, tem esse hábito da meditação, ele entende que é uma coisa interessante. Então, a meditação é como se fosse... Digamos assim, o seu celular ele não fica ligado o tempo inteiro e não chega um determinado momento que ele descarrega a bateria e você simplesmente tem que pegar e carregar. A mesma coisa funciona os seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles estão trabalhando o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E quando você não tira um momento, assim, claro que você tem o sono, né? Você tem um sono, você dorme ali durante o dia, você recarrega. Só que é bom você, em alguns determinados momentos, você simplesmente parar, meditar, para poder descarregar aquilo ali, para poder parar um pouco, digamos assim, de processar muitas informações. E é claro, traz para a prática, junta as peças e tenta entender. Quando você traz o conhecimento, juntamente com o ensaio mental, as informações, você já tem, bem dizer, meio caminho andado. Não tem um porquê você não utilizar. E o melhor disso, não ocupa nem 5 minutos do seu dia. Eu mesmo trouxe as ideias desse livro para a prática. Diversas coisas eu precisei utilizar e não trouxe... Coloquei o cronômetro no meu celular e não deu nem 5 minutos do meu dia fazendo um ensaio sobre algo que eu precisava fazer. Então, se você gostou dessa ideia, ou se você já tem uma ideia parecida, deixa o seu comentário nesse vídeo. Deixa aí se você vai testar, testa aí por uma semana, depois volta aqui, me avisa, mas já avisa agora que você vai testar. Deixa um like aí para ajudar o vídeo. Se inscreva no canal para novos vídeos. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!